família aqui individualmente, Pai. Cada um, Senhor, que entrou por aquela porta, Senhor, hoje eu determino que receberá uma porção nova, uma direção nova, e eles vão avançar, porque esse ano vai ser um ano de inovação. Papaizinho querido, usa a minha vida poderosamente, porque eu sou apenas um instrumento, que através dessa palavra haja transformação na mente, no coração, que eu também venha a ser tocada, e que essa palavra venha a gerar transformação para a tua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de você sentar, você vai olhar para o seu irmão e vai dizer assim: quem ouve a voz de Deus não permanece no mesmo lugar. Olha aí com firmeza e diz: quem ouve a voz de Deus não permanece no mesmo lugar. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. É um privilégio estar aqui, ministrando na minha igreja, né? E falei que toda vez que a gente sobe aqui no altar, dá temor, dá frio na barriga, né? E falar sobre esse tema aí, né? Que é de inovação. Eu falei, meu Deus, o que eu vou trazer sobre inovação? E essa semana eu vim buscando a Deus, como sempre, né? Nos 45 do último tempo, sempre assim, né? Mas o Senhor tinha me ministrado sobre a vida desse homem que eu vou falar hoje. E hoje o personagem que eu vou trazer para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Abraão. Eu nunca falei sobre a vida de Abraão, sempre tive vontade, mas é a minha primeira vez que eu estou ministrando sobre a vida de Abraão. E Abraão, para mim, é um grande exemplo de inovação, de escutar a voz de Deus, de atender um chamado, de romper um ciclo. E é isso que o Senhor tem para esse ano na sua vida. Hoje representa o mês de julho. Julho é o aniversário do Michel, do pastor Silvio, da Simone, né? Mas quem que faz em julho aqui, ó? Então já pega a porção aí. Nessa palavra é para vocês também, para a igreja inteira. Mas hoje representa o mês de julho, né? E a palavra que eu vou ler aqui está lá em Gênesis, no capítulo 11. E o versículo, vamos iniciar pelo versículo 31. Se você puder colocar aí, 31. Terá, ele era o pai de Abraão, tá? Então vamos lá. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, o seu neto, filho de Harã, e Sarai, sua esposa, a nora, e a mulher do seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur, da terra dos caldeus, para Canaã. Chegaram lá à cidade de Harã e estabeleceram-se lá. Para quem não sabe, Abraão, ele tinha um chamado. Ele foi escolhido a Deus a dedo. Quem não sabe, Abraão, o pai de Abraão, adorava outros deuses. Eles não conheciam o Senhor dos exércitos. Mas o Senhor, ele é especialista em escolher pessoas que estão fora do contexto para realizar um milagre nas nossas vidas. E você é um escolhido, eu sou uma escolhida. E Deus olhou e falou assim: eu achei graça em Abraão. E quantos anos Abraão tinha nessa época quando ele foi escolhido? Ele já tinha 75 anos. Às vezes a gente olha e fala assim: eu estou velha, dona Marlene ali. Eu estou cansada. Mas ela não foge do chamado dela, ela está em tudo, né, dona Marlene? E assim, às vezes a gente dá desculpa. Eu não consigo mais. Já passou o tempo. E Abraão foi chamado com 75 anos para cumprir um propósito que o Senhor tinha sobre a vida dele. Então, meu irmão, para Deus não há tempo. Ele te escolhe no momento. Você pode ter 70 anos, 80 anos, 90 anos, 5 anos, eu não sei. Mas o Senhor vai te escolher no momento que Ele achar que é para fazer. Amém? E aí, coloca para mim Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1. Até o versículo, do 1 ao 3. Vamos ler. Então o Senhor disse a Abraão:
saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É essa promessa que o Senhor tem para você. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso, e o seu nome será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos serão abençoados. E hoje nós somos uma geração que veio de Abraão. Ele é o pai da fé. Ele fez uma aliança com Deus, né? Até aí. Ele fez uma aliança com Deus. E eu andei pesquisando. O que significa inovar, pastora Evelyn? Vamos lá. Inovar é introduzir algo. É algo novo, mudar posicionamento, romper ciclos antigos, responder com obediência à voz de Deus. Na palavra de Deus, inovação não é um método humano, é romper ciclos antigos, novos começos, obediência à voz de Deus, romper com o passado, mudança de posicionamento, viver o novo que está por vir. E Deus, você sabia que Deus tem um chamado individual para cada um de vocês? Sabia que o meu chamado é diferente do seu? E às vezes você fala, será que Deus tem um chamado? Sim, Deus tem um chamado para você e para mim, individualmente. Só que para acontecer esse chamado, ele envolve pessoas. Deus poderia olhar e falar para Abraão assim, vá para o lugar que eu te mostrarei. Mas antes, ele plantou esse chamado no coração de Terá, pai de Abraão. Ele decidiu sair da terra de Ur, para ir para onde? Para Canaã. Só que chegou um momento da vida dele, que ele parou em Harã. Em Harã, a palavra de Deus diz que ele faleceu. E aí o Senhor, no versículo 12, o Senhor falou para Abraão, vamos lá, continuar. Eu vou te mostrar o lugar que eu quero te levar. Eu vou te levar para Canaã. E eu abençoarei sua geração. E os que te abençoarem, eu vou abençoar. Os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Deus deu a direção ali. Então, quando Deus nos chama, Ele traz esse chamado, e esse chamado queima no meu coração. Queima no seu coração. Eu não sei, quando você se converteu, tem pessoas que o chamado dele é ajudar pessoas aí fora. Sabe aquelas pessoas que gostam de trabalhar com ação social? Que gostam de ir na rua, dar comida para aqueles que precisam, fazer mutirão. Tem pessoas que queimam nesse chamado. Isso é um chamado, porque Deus te escolheu para fazer isso. Outros sobem aqui, louvam, não precisa nem se esforçar. A voz sai assim tranquila, é que nem o Vitão. O Vitão só fala, já está cantando. Eu me esforço, mas o Vitão não. Já tem aquele chamado, o Senhor já escolheu. Outros tocam todos os instrumentos, porque o Senhor chamou ele para tocar. Então, para cada um, o Senhor dá um chamado. Outros ficam ali na porta, servindo como obreiro, abraçando, ajudando. É um chamado. Outros estão aqui como mestre, ministrando a palavra de Deus. E assim por diante. O Senhor nos escolhe com esse chamado, e esse chamado primeiro queima no nosso coração. Então, quantos já sentiram aí um queimor no coração? É o chamado que Deus tem para a sua vida. Às vezes você fala, eu não sei qual é o meu chamado. Agora você vai analisar aí, o que tem queimado no seu coração. Esse é o chamado que Deus tem para a sua vida. E o chamado, ele não é superficial, ele é forte. E quando Deus nos chama para algo, se eu estou casada com o pastor Michel, o mesmo chamado que está sobre a minha vida vai queimar na vida dele. Como vai queimar também na vida do Arthur, porque nós somos uma só família. Quando um chamado queima, a família inteira está junto, não há divisão, não há contenda. Vocês entendem? Porque às vezes você fala assim, eu sou casada com o pastor Michel, mas eu quero fazer isso. Se ele não quiser, problema é dele, ele fica para trás. Ou o pastor Michel fala, eu sou casada com a pastora Evelyn, se ela não quiser, ela fica para trás.
a concordância, entende? Deus, Ele toca na família por completo, porque quando vocês se casam, vocês se tornam um. Então o chamado é individual, mas assim, todos entram em concordância, vocês entendem? Quando Abraão decidiu, quando Terá decidiu ir lá para Canaã, Abraão, ele foi com o pai, com o sobrinho, com a esposa. Quando o pai faleceu, Deus falou com Abraão diretamente, Sara prontamente falou, estou aqui, vamos junto. Vocês entendem? Quando você decide ouvir a voz de Deus, queima no coração da esposa, dos filhos. O chamado é algo que o Senhor tem para as nossas vidas, que vai impactar, sabe aonde? Nas gerações futuras. Vocês entendem que a vida de vocês irão impactar em gerações futuras? Às vezes a gente nem entende. Meu Deus, será que vai ser tão grande assim? Vai ser tão grande assim. Por isso que muitas pessoas sofrem no meio do caminho. Por isso que é tanto levante. Por isso que acontece tantas coisas para tirar as estruturas, para nos abalar emocionalmente. E quando Deus, Ele inicia o processo, mas o processo muitas vezes é individual. Terá, que eu falei para vocês, começou o processo com Abraão, ele deu um pontapé. Mas, futuramente, você estará sozinho para o seu chamado. Então, Deus, no meio do chamado, Deus vai levantar pessoas, Deus vai mover processos. Vocês já pararam para pensar? Aquela pessoa que você ajudou, ela não vai ajudar você. Quantas pessoas vocês ajudaram e as pessoas fizeram o quê? Viraram as? Mas futuramente Deus fez o quê? Deus preparou o quê? Novas pessoas para ti? Não é assim? Pelo menos na minha vida é assim. Nunca quem eu ajudei me ajudou. Não, Deus manda pessoas novas. Vocês entendem? Vocês entendem? No seu processo vai ser assim. Vocês ajudarão muitas pessoas. E aquelas pessoas que você ajudou, vai ajudar outras. E outras pessoas ajudarão você. Isso faz parte do seu processo. Você ter entrado aqui no avivamento em Cristo, faz parte do teu processo. Você ter sido discipulado pelo pastor Silvio, pastora Damares, pastor Michel, pastora Evelyn, faz parte do processo. Você estando numa casa de paz, pregando a palavra, faz parte do processo. Para quem não sabe, eu nasci na Quadrangular. Quadrangular não é igreja em células. Eu vivia na igreja, sentava no banco, mas eu tinha vergonha, a minha vida inteira eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha de orar para o alimento. Mas eu ouvia a palavra, engordava espiritualmente, mas eu falava, não me chama para nada. A única coisa que eu trabalhava, acredite ou não, eu ficava na escolinha. Hoje eu não tenho muita paciência não, porque Deus me mandou um muito pentecostal. Eu falei, não, já basta em casa. Sou sincera, viu? Mas, amo criança, mas o meu é bem pentecostal mesmo, ele não para. E aí, eu trabalhava na escolinha, servia com amor, mas só. Quando o Michel entrou, o Michel que passou no encontro com Deus, eu fui para o avivamento. Aí eu falei, ai meu Deus, aí o pastor Silvio, na época, quando nós iniciamos lá em Santo André, era só o pastor Silvio e o Michel, aí ele falava, Evelyn, vai fazer casa de paz. Eu falei, eu fazer casa de paz? De jeito nenhum. Imagina, eu tenho vergonha. Como? Mas Deus tinha um processo. Deus já falava, Evelyn, você vai ser pastora. Porque quando eu era pequena, eu lembro, eu tinha em torno de 10 anos. Minha mãe tinha uma casa e no fundo, tinha uma edícula. E eu fazia culto lá, brincava de pastora, eu lembro hoje. E a gente levava um monte de criança lá para o fundo da minha casa. A gente ficava brincando, falando. Mas Deus já tinha o chamado. E aí eu lembro quando o pastor Michel se converteu, foi na minha igreja, né? Lá na Quadrangular. Aí minha pastora falou para mim assim, esse daí vai ser seu marido, viu? Lembra? Deus já tinha um propósito. Então eu já iria ser pastora, mas Deus queria forjar o meu caráter. Através do quê? Me treinando nas casas de paz. E eu
era uma pessoa bem, sabe? Ia deixando. Ai, não, eu não quero, eu não consigo. Ai, eu tenho medo. E para ministrar na igreja? Pastor Silvio, é você? Eu, não, pastor. É você. Ah, não, pastor, não me chama. Não é o meu chamado. Não é o meu chamado, eu não quero, eu não vou, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. O pessoal que começou comigo, começou desde o começo, né? Ministrava, Vanessa, na igreja? Não. Nunca ministrei, deixava o pastor Michel, todo mundo ministrava. Pastora Evelyn? De jeito nenhum. Só que Deus falou assim, não, vamos sair do casulo e vamos romper, porque eu tenho um chamado na tua vida. Talvez hoje você não ministra numa casa de paz, porque você tem vergonha. Só que o Senhor te trouxe a essa igreja para você treinar o teu chamado. Para você romper essa vergonha, porque a vergonha não é de Deus. Esse sentimento, infelizmente, é o inimigo que tem colocado na nossa vida para nos roubar do nosso chamado. E Deus te chama hoje para avançar, para romper ciclos, para dizer que você consegue, você é capaz, e Ele que te dá o espírito de ousadia, de autoridade, de intrepidez. E aí depois, só para dar uma resumida aqui para vocês entenderem um pouco, quando o pastor Silvio me chamou, ministrei a primeira vez, aí depois de um tempo, o Senhor falou assim para mim, falou para mim mesmo, falou, Evelyn, eu quero te usar do jeito que você é. Não se espelhe em outras pessoas, não queira ser outras pessoas. É a Evelyn, é o seu jeitinho, é da sua forma. Não tenta gritar, não é você. Você é calma, vai na calma. É o seu jeito e pronto, acabou. Se aceita, porque o meu chamado é individual para cada um. Às vezes a gente se espelha numa pessoa e é legal. Só que você tem identidade, querido. Você é você e pronto, acabou. E o Senhor falou para mim, eu te usei, joguei a forma fora, e é você e pronto, acabou. Eu vou te usar do seu jeito. E aí, passou num tempo, eu comecei a ministrar e fui ministrando. Ainda, não sou 100%, não sou aquela pessoa que fala, não. Mas eu ministro e agradeço. Quando eu subo aqui no altar, o Senhor tira todo o medo. O Senhor me dá posicionamento. O Senhor me dá fortalecimento. O Senhor me dá ousadia. E aí teve um dia que eu fui viajar com a bispa Darlene. Nós fomos fazer uma viagem. E a bispa falou para mim assim, sabe, Evelyn, eu olho para você e eu te enxergo como uma leoa. Ela falou assim, não sei, eu olho para você, eu te vejo como uma delegada. Eu falei, meu Deus, você acha que a bispa está doida? Eu falei, o que é isso? Não, eu te vejo imponente, te vejo forte, te vejo ousada. Eu falei, meu Deus, o que ela está enxergando? E ali foi, Deus usou a vida dela para falar como que Deus me enxergava. E aí ela falou para mim assim, a partir de hoje eu vou passar um cajado para você. Você que vai fazer a unção dos 4 seres. E eu era supervisora, quem fazia no reencontro, quem fazia a unção dos 4 seres, eram pastores, era a bispa, era a Beth Matos, que é a bispa, e ela falou, você que vai fazer, porque Deus me mostrou um chamado, eu vejo algo diferente sobre a sua vida. E aí eu entendi que o Senhor usa as nossas vidas da forma que Ele quer usar. Às vezes hoje, você está se enxergando um gatinho, mas você não é um gatinho, você é uma leão, você é uma leoa. E o Senhor está mandando falar isso, porque tem pessoas que estão assim, paralisadas, travadas, talvez com traumas lá do passado. E hoje não consegue avançar, não consegue falar, não tem identidade. Só que a sua identidade está firmada nele. Ele te chama para avançar. Hoje, Ele vai enviar pessoas para te impulsionar. Talvez hoje eu estou aqui nesse altar te impulsionando a avançar. Sabe por quê? Eu passei por isso. E eu sei como é difícil a gente dar o primeiro passo. É posicionamento, é romper, é tirar o medo, é depender de Deus. É pensar o que vocês estão pensando sobre mim, eu não quero saber. Hoje eu olho para você, não me importa o que vocês estão pensando sobre mim, entende? Geralmente quem tem medo é a pessoa que se preocupa. O que ele está pensando sobre mim? Eu não me importo, hoje eu não me importo. Hoje eu me importo é com o que Deus está pensando sobre mim. Quando vocês entenderem
que a sua vida tem que ser para agradar a Deus. O seu chamado tem que ser para agradar a Deus. Não importa o que os outros pensam. Não importa. Podem pegar, tentar te parar. Podem falar mal de você. Coitado deles. Coitado de quem falar mal de você. Porque você é ungido do Senhor. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida, para a sua família. O Senhor tem projetos. Tem pessoas aqui que não conseguem romper. Romper um sentimento. Romper financeiramente. Romper em tantas áreas. Só que o Senhor te chama essa manhã para romper. O Senhor, Ele tem vida e vida em abundância para você. Sobre a vida de Abraão. Abraão, ele foi chamado como pai da fé. A palavra de Deus diz que Sara, ela era estéril. E chegou uma época da vida de Abraão, deixa eu só mudando aqui, voltar aqui, rapidinho aqui, senão vou me perder. O propósito exige ousadia para continuar. Como é difícil a gente ter ousadia, né? Como é difícil, mas hoje o Senhor libera ousadia sobre a sua vida. Você vai continuar tudo que o Senhor tem para você. Amém? E as promessas não serão canceladas, mas não, vai continuar. E nem todo caminho, no meio do caminho, às vezes, tem pessoas que vai começar com você, mas tem pessoas que vão sair do meio do seu caminho. E é extremamente normal. Hoje nós estamos avançando. Hoje nós estamos indo para algo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas vai chegar um tempo que nós vamos ter muitos pastores que vai abrir sua igreja. E Deus vai mandar um novo povo. Nessa caminhada aí, se você ler a fundo, depois você lê, eu estou pincelando aqui. Quando Abraão decidiu ouvir a voz de Deus, ele estava junto com o seu sobrinho Ló. E Ló, ele era filho do irmão de Abraão. E ele tinha Ló como se fosse um filho. E aí ele amava aquele sobrinho. E eles começaram a ir para a caminhada junto. Só que assim, Ló, ele tinha os seus servos, os seus bois, os gados, enfim. E Abraão também tinha seus servos, gados e bois, enfim. Chegou no momento ali da caminhada que eles começaram a brigar por causa de pasto. E aí, mais uma vez, Abraão foi muito inteligente, obediente e ouviu a voz do Senhor. E ele falou para Ló: Ló, nós somos parentes. Não é legal que a gente brigue, né? Nós vamos perder a bênção de Deus. Contextualizando, tá? Então, o melhor é que nós nos separamos. E Ló foi tão nobre que ele falou assim: escolha o que você quiser ir. Se você quiser para o lado sul, ou se você quiser para o lado leste, você que escolhe. Escolhe para o lado que você quer ir. Vai para a direita ou para a esquerda. O que você escolher, eu vou para o lado oposto. E Ló falou: tudo bem, Abraão. Foi lá, concordou e foi para o outro lado. E ali, a bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão. Deus tinha algo muito grande para a vida de Abraão. Não que ele não tivesse para a vida de Ló. Porque lá na frente nós vimos que ele se perdeu, ele foi lá para Sodoma e Gomorra. E a gente sabe o que aconteceu, ainda o Senhor teve misericórdia. Mas assim, tem pessoas que vai andar conosco até um certo tempo. Mas ao chegar no meio da caminhada, você vai ter que abrir mão. E como é difícil a gente abrir mão. Como é difícil. Lá na sede, nós temos, a gente fala que é a panela, né, amor? Que é um pessoal, de quando começou lá com a gente, né? O pessoal, né, a gente tem até um grupinho no WhatsApp que a gente chama Panela, que foi os novos, começou lá na sede, quando nós entramos. Que é o pastor Silvio e um pessoal lá da igreja. Só que teve no meio, quando nós decidimos vir aqui para Sapopemba, tivemos que romper laços. E foi difícil, porque eram pessoas muito próximas. Sabe? Começou todo mundo junto. É muito legal começar todo mundo junto. É muito legal todo mundo crescer junto. É muito legal tudo junto. Mas vai ter momentos na vida que você vai ter que deixar pessoas. A palavra é essa. O Senhor me tocou muito no meu coração. Há momentos na vida que pessoas não farão mais parte do seu processo.
E aí é o momento de você decidir continuar, mesmo doendo. E vai ter momentos na sua vida que você vai sofrer. Vai ter momentos na sua vida que você vai ter perda. Ele perdeu o pai, depois teve o rompimento com o sobrinho, que ele amava tanto. E no meio do caminho, Deus já tinha falado que ele ia ser pai de gerações. Só que a esposa dele não creu. E nós sabemos o que aconteceu. Deu a serva para ele dormir, ele teve Ismael. Só que chegou no momento, e depois Sara ficou grávida de Isaac. E chegou no meio do caminho, o que aconteceu? Ele teve que desfazer de mais uma pessoa que era preciosa, que era o filho dele. Ele teve que deixar o filho dele, porque a esposa não queria. Então ele teve muitas perdas no meio do caminho, mesmo sendo pai da fé, mesmo escutando a voz do Senhor. Então no meio da caminhada vai ter muitas pedras. Vai ter pedras. Você vai ter que deixar o seu passado para trás. Você vai ter que olhar para frente. E o difícil, sabe por que nós não avançamos? Porque a gente fica olhando para trás. Nós temos a mania de ficar olhando para trás. Olhar o nosso passado. Ah, mas eu não posso avançar e a pessoa continuar. Ah, eu não posso. Eu tenho que ficar com ele. E Deus fala, vem. Não, mas eu vou avançar e... Não, meu querido. Não estou sendo egoísta não, tá? Não estou sendo egoísta, mas o seu chamado é individual. Você tem que escutar a voz de Deus. Se o seu pai falar para você, deixa o Senhor. Não, desculpa, eu sirvo a Deus. Vocês entendem? Porque às vezes o inimigo usa pessoas da nossa família para nos tirar do nosso propósito, entende? Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós avançamos. Então assim, vai ter momento na nossa vida que nós vamos ter que escolher e pedir a direção de Deus. Então esse ano, o Senhor nos chama para um ano de inovação. Inovação, foi o que eu disse, exige rompimento, exige mudança e existe posicionamento. Como é difícil nos posicionarmos, né? No mundo de Maria vai com as outras, vamos falar assim? Eu não vou, eu sou uma pessoa que eu sou muito posicionada. Para mim, quem me conhece sabe. Se eu gosto, se eu não gosto. E eu decido sentar do lado de pessoas que vai me levar para algo novo ou vai me levar para o buraco. Não faz mais sentido eu sentar em roda de escarnecedores e comer bolotas de porco. Não faz mais sentido, vocês entendem? Tem pessoas que estão na igreja e estão comendo bolotas de porco. Sabe? Infelizmente. Tem pessoas que estão aqui cultuando, mas sai lá fora, não tem posicionamento. E quando você conhece a Jesus, você se posiciona. A sua fé não se... Pode até sua fé se abalar. Se abala sim, tem momentos da sua vida que você está com a fé abalada. Que você até questiona. E tudo bem questionar. Vai ter momentos que você vai questionar, você vai sofrer, você vai chorar. Senhor, por que? Me ajuda. Mas, que roda você tem sentado? Em que roda você tem se posicionado? Você tem sentado naquela roda que fala mal do seu irmão, que faz contenda, que fala mal de um, de outro. O Senhor não quer mais, você não vai crescer. Você está se enganando. Você está se enganando se você está fazendo parte disso. Ou você está naquela roda que ora, que busca, que tem propósito, que entenda o seu chamado, que se posiciona, que quando o irmão falar para você que está mal, você não espalha para a igreja inteira, mas você ora com ele, você busca pela dor dele. Vocês entendem a diferença? E o Senhor está chamando a igreja, porque vai ser um ano de colheita, vai ser um ano de desafios, é um ano de inovar, é um ano de se posicionar, é um ano de tomar partido. Para qual partido eu quero ficar? Partido de Jesus Cristo.
Entende? Não cabe mais o velho homem na minha vida. Não cabe mais eu comer bolotas de porco. O Senhor já me tirou do lamaçal. Temos que evoluir espiritualmente. Não estou dizendo financeiramente não. Evoluir como filho de Deus, como o propósito que o Senhor tem para a tua vida. Não condiz mais você sentar na roda dos escarnecedores. Quando você for na roda dos escarnecedores, vai ter um propósito. Vai ser para evangelizar, vai ser para trazer para perto. Entendeu? Não estou dizendo que você vai chegar na sua família, está tendo um sambão lá, e pá. Eu acho também hipocrisia a pessoa chegar, eu sou crente, eu não posso. Não, tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Os cristãos, infelizmente, hoje não têm sabedoria. Você tem que entender o seu chamado. Eu não faço mais isso, mas é o seu posicionamento, o seu jeito que constrange. Você entende? O seu jeito constrange. Você vai chegar na sua família, está tendo bebida. Amém. Vai, chamou, vai um pouquinho. A pessoa vai falar, meu Deus, mas a Evelyn está tão mudada. Mesmo ela virou cristã, mas não virou aquela cristã chata, que fica me criticando. Porque assim, nós temos que ter um entendimento. A pessoa está lá no mundo, a pessoa não sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe, você recebeu a palavra, a mente foi transformada, mas ele ainda não sabe. Então, peça para Deus a sabedoria, para evangelizar os da sua casa. E muitas vezes a gente tem, às vezes de evangelizar a gente afasta. Para de mimimi. Para de religiosidade. Não é assim que você chama eles para a presença de Deus. Tem toda uma estratégia. É todo um contexto. Jamais eu ia numa casa de paz. Eu nunca, quem me conhece, eu ia nas casas de paz. Nossa, pessoas que eram de várias religiões, eu nunca pedi para fazer nada. Tirar isso, porque não, de jeito nenhum. Porque tudo bem, querida. Sempre tive esse posicionamento. Na hora, a pessoa chegava para mim, pastora Evelyn, você faz isso para mim? Eu falei, claro, mas eu deixava o Espírito Santo tocar na pessoa. Claro, eu ministrava a palavra, apresentava, é isso, é aquilo, de acordo com a palavra. Pregava a verdade, falava que só conhecia a salvação, que só vai ser aceito diante de Jesus se aceitar o Senhor como Salvador. Explicava todo o processo, mas eu nunca fui de questionar, de apontar, de falar, não sei o quê. Nós temos que ter sabedoria, que vai ser um ano de divisão. E para você avançar esse ciclo, você vai ter que romper na sua vida. Você vai ter que inovar na sua vida. Então, o Senhor nos chama hoje para romper com o passado, para mudar as nossas atitudes, para ajustar prioridades. Quais têm sido sua prioridade? Você tem exercido o sacerdócio no seu lar? Você tem sido uma mulher que o seu marido tem se agradado? Ou você só fica aqui na igreja, em casa? Não adianta. Não adianta a gente ser assim. Qual que está sendo o seu posicionamento? É ano de mudança, é ano de posicionamento. Mudar o posicionamento espiritual, nós temos que mudar. E quando nós mudamos? Quando nós decidimos obedecer. Eu tenho certeza que esse ano, muitas pessoas vão herdar a terra de Canaã. Sabe por quê? A promessa está sobre a minha vida, está sobre a minha casa, está sobre a sua família. Só que, durante o processo, o inimigo vai tentar ficar ao nosso redor, tentando nos travar, tentando nos parar. Muitos vão tentar entrar com doenças, enfim. Vai ter levante na família, vai ter levante no ministério, na igreja, vai ter tantos levantes. Só que eu quero que você lembre dessa palavra. O teu chamado ninguém pode parar. E eu quero que você saia daqui deixando o passado para trás, olhando para o que o Senhor pode fazer. Muitos não têm mais perspectiva de vida. Muitos não conseguem mais enxergar além do que o Senhor, não tem mais, não consegue enxergar. A vista está embaçada.
Só que o Senhor, essa manhã, Ele tira a cegueira espiritual. Ele abre os seus ouvidos. Ele toca no teu coração e toca na tua mente. Para você avançar no que o Senhor quer para a tua vida. Porque o Senhor tem vida e vida em abundância. Quando o pastor trouxe essa palavra, eu falei, meu Deus, o que eu vou trazer sobre inovação? E eu sempre tive vontade de ministrar sobre Abraão. E o Senhor fala para mim, fala sobre Abraão. Fala o que ele passou. Porque a Bíblia, na verdade, para nós, é um manual. Que o Senhor deixa personagens para nos ajudar em momentos de crise. E você pode ver que na Bíblia aconteceu tantas coisas que acontece aqui, né? Ainda nos dias de hoje. E o Senhor nos deixou Abraão como uma inspiração. Aquele homem que errou, aquele homem que, se você olhar, errou muito, mas continuou. E ainda o Senhor teve graça. E o Senhor tem graça sobre a tua vida. Então, não importa o que você está passando hoje, não importa a idade que você tem, não importa como que está a sua vista hoje, mas o Senhor quer que você avance. Ele tem inovação para a tua vida, amém? Eu quero que você fique com essa palavra aí. Espero que Deus fale ao teu coração e receba esse posicionamento do Senhor. O Senhor tem grandes coisas para você essa noite. Fica sobre os vossos pés, eu vou estar orando. Eu vou estar orando agora e que o Senhor venha reacender esse chamado que Ele tem para a sua vida, amém? Levanta suas mãos. Senhor Deus e Pai, Senhor, mediante essa palavra, Pai, que foi ministrada aqui no altar, Senhor, como o Senhor falou comigo, Senhor, eu espero que o Senhor tenha falado com a tua igreja, Pai. Que hoje, Papai, eles venham romper com o passado, Senhor. Que eles venham, Senhor, tomar atitudes, Papai. Venha ajustar prioridades, Senhor. Venha, Senhor, ter